Meu nome é Rosana Mazieiro, sou médica pediatra e vim hoje falar para vocês sobre os cuidados que devemos ter agora no período do verão com os nossos bebês. Antes de qualquer coisa, não esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo. Então vamos começar falando sobre os cuidados que a gente deve ter com o sol. Abaixo dos 6 meses a gente não deve usar nos nossos bebês nenhum tipo de protetor solar. Acima dos 6 meses devemos usar protetor solar com filtro de proteção 30, lembrando de repassar a cada 2 horas ou depois de sudorese excessiva ou após ter entrado na água. Outra coisa que a gente tem no mercado que é muito legal são as roupas com fator de proteção UV. Devemos lembrar também que o horário que deve ser evitado o sol é das 10 às 16 horas. Uma coisa que no Brasil ainda não tem cultura, mas que é bastante importante, as crianças a partir dos 3 anos que já ficam mais tempo expostas ao sol, brincando, que a gente já não consegue controlar tanto, é o uso de óculos de sol com fator de proteção UV. É essencial o fator de proteção UV, não pode ser qualquer tipo de óculos de sol. Em relação ao calor, o que a gente deve cuidar para deixar a criança confortável? Em primeiro lugar, vamos falar sobre as roupas, que devem ser de malha ou algodão, sempre de cores claras e bastante confortáveis. Também, para amenizar o calor, a gente pode dar vários banhos com água morna, de morna para fria, vários banhos por dia, sendo que um só com sabonete e os outros só com água para refrescar, para a gente evitar de tirar a camada de gordura de proteção da pele. Ar-condicionado pode? Pode, desde que seja limpo, com filtro limpo, e lembrando que se for usar por um tempo muito prolongado, ele resseca o ar, então seria bom usá-lo junto com um umidificador. Ventilador também pode, desde que o jato, o vento, não seja direto na criança, então que seja para circular o ar ali dentro. Em relação à alimentação, uma das coisas que a gente mais tem que ter em foco é a hidratação dessas crianças, que pode ser feita com água saborizada, água de coco, sendo oferecido várias vezes ao dia. A única idade que a gente não tem que se preocupar é abaixo dos 6 meses e se estiver sendo alimentada exclusivamente ao leite materno. Importante a mãe saber se a criança está ou não hidratada, qual é a forma. É pela diurese. Uma diurese abundante, um xixi abundante, de cor clara, pode ficar tranquilo que o seu filho está hidratado. Se esse xixi começar a ficar mais escuro e em menor volume, a gente tem que lembrar de ofertar mais líquidos para essa criança, de preferência água. Quais as doenças e acidentes mais prevalentes nessa época? Vamos começar com acidentes, que são os afogamentos, que acontecem normalmente no final da tarde, por um pouco de distração, talvez até dos adultos. Então, tomar muito cuidado com baldes com água, bacias e banheiras, piscininhas de criança, piscininhas normais de casa, sempre tendo muito cuidado para que isso não ocorra. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado são com as desidratações graças a infecções intestinais, infecções alimentares, viroses, que vêm apresentadas com vômito, febre, diarreia, dor no corpo. Isso a gente pode minimizar bastante se a gente tomar bastante cuidado em relação à alimentação, a manipulação, o processamento e a conservação dos alimentos que vão para a criança. Outra doença prevalente no verão é a hepatite A, também com contaminação pelos alimentos ou utensílios contaminados. É uma doença viral que acomete o fígado. Outra coisa, micoses. As micoses são fungos que adoram lugar quente e úmido para se proliferar. Então, sempre orientamos o uso de chinelos e sandálias em banheiros, mesmo que seja para o banho, tá? Em piscinas, em vestiários de piscinas, parques aquáticos. É sempre bom o uso do chinelo para evitar o risco da contaminação pela micose. No verão, a gente tem um aumento da incidência de picadas de inseto, que podem ser desde picadas de pernilongo, que são os estrófilos, que a gente pode estar prevenindo telas nas janelas e nas portas, mosquiteiro. Abaixo dos 6 meses a gente não pode usar repelente, acima dos 6 meses já é indicado o uso do repelente.
O uso de inseticidas de liberação contínua, esses de tomada, a gente deve evitar no mesmo ambiente que a criança. Por exemplo, você pode deixar ligado e quando a criança for para o quarto, desligar, sendo que esse repelente deve ficar longe do berço, da cama dessa criança. Outra coisa que a gente tem que lembrar é o bicho geográfico. É uma larva migrans cutânea que é transmitida através do parasita das fezes de gato e cachorro. Então, aonde nossos filhos vão ter contato com isso? Na areia, em parques, em gramados. O que a gente tem que fazer para prevenir? Então, nunca deixar as crianças sentadas direto na areia, na grama. Sempre colocar alguma proteção para que a gente evite essa contaminação. Outra coisa são as miliárias, que no popular se chamam brotoejas. Elas aparecem em locais que têm mais sudorese e calor, então normalmente nas dobras, perto do pescoço, vão encher de bolinhas vermelhas. Como que a gente pode estar evitando isso? Com o aumento do número de banhos e uma circulação boa de ar, com uma temperatura mais agradável para as crianças, roupa fresca também ajuda bastante. Como é uma época onde a gente frequenta muito mais piscinas e praias, uma das coisas que a gente também tem que lembrar é manter esses ouvidos secos. Secos com toalha, não com cotonete. Cada vez que a criança sai da água, você enxugar com uma toalha até onde o seu dedo alcança para manter esse pavilhão auricular sequinho. Com essas dicas, com certeza a gente consegue tornar o verão uma estação bastante agradável e com menor risco.